A Lesc barra votação e do veto que ia diminuir o ICMS no estado para bares e restaurantes. E você vai ver também. Estudo aponta a eficácia da vacina contra a dengue do Instituto Butantan. Com a alta dos preços dos alimentos, uma tendência que cresce no país, a compra de produtos prestes a vencer. Menos de 12% dos adolescentes entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor este ano. Tigre entra em campo daqui a pouco em mais um amistoso para a preparação da Série B do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 30 de março de 2022. Nesse momento não chove na região. Um estudo aponta que a candidata à vacina contra a dengue do Instituto Butantan gerou uma resposta imune em mais de 90% dos voluntários. O imunizante protege pessoas independentemente da exposição ao vírus. O Instituto Butantan divulgou os resultados promissores de uma vacina contra a dengue, que vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Os estudos mostraram que a vacina induziu a geração de anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram contato com a dengue e em mais de 92% daqueles que nunca haviam tido contato com o vírus. Os achados referentes à fase 1 do ensaio clínico, realizada nos Estados Unidos, foram publicados em um periódico científico. Já a segunda etapa da pesquisa mostrou que a vacina induz a formação de anticorpos em mais de 70% dos indivíduos contra os 4 subtipos do vírus da dengue, com apenas uma dose. Os resultados dessa fase foram publicados na revista Lancet Infectious Diseases. A análise contou com a participação de 200 adultos que receberam 2 doses do imunizante ou placebo. Nessa fase, foi avaliada a capacidade da segunda dose de aumentar os anticorpos. A dose adicional não induziu diferenças significativas, confirmando que uma única dose da candidata à vacina é suficiente para produzir resposta imunológica contra a doença. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. Agora, os especialistas conduzem os estudos clínicos de fase 3. O Brasil abriu mais de 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Esse é o segundo resultado positivo seguido do mercado formal. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram feitas em fevereiro mais de 2 milhões de contratações e quase 1.700.000 demissões no mercado formal. Com isso, o Brasil gerou mais de 328 mil postos de trabalho com carteira assinada. Este foi o segundo resultado positivo seguido no mercado formal. Em fevereiro, os dados apontaram para saldo positivo no nível de contratações em todos os 5 setores econômicos, com destaque para os serviços, que abriram mais de 215 mil postos formais, o equivalente a quase 2/3 de todas as contratações. O saldo positivo do segmento foi distribuído principalmente nas atividades que envolvem administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Também fecharam fevereiro com mais contratações a indústria geral, a construção, a agropecuária e o comércio. Com um saldo positivo de contratações, o Brasil agora soma mais de 41 milhões de vínculos ativos, uma alta de 6,69% em relação a fevereiro do ano passado. No acumulado dos 2 primeiros meses de 2022, o Brasil já tem saldo positivo de quase 479 mil admissões no mercado formal. E menos de 12% dos adolescentes de 16 a 17 anos tiraram o título de eleitor para votarem este ano.
De acordo com o IBGE, o estado de São Paulo tem pelo menos 1.200.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral Paulista, apenas 141.668 jovens dessa faixa estão com o título em dia para participar das próximas eleições. Esse total representa apenas 11,6% dos adolescentes entre 16 e 17 anos habitantes do estado. O voto nessa idade é facultativo e obrigatório apenas depois dos 18 anos. O prazo para quem deseja retirar o documento termina no dia 4 de maio. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o estado de São Paulo contabiliza também 3.166.000 títulos eleitorais cancelados. Segundo o tribunal, esse número é referente a 18 de março e é o mais atualizado. E até a eleição em outubro, todos os títulos precisam ser regularizados e feitas as transferências do documento para quem mudou de residência. Tanto esses procedimentos quanto o primeiro título podem ser feitos pela internet, por meio do Título Net. A seguir, cresce o consumo de alimentos com data de validade próximo ao vencimento no país. A alta do preço dos alimentos, uma tendência vem crescendo no país. São os estabelecimentos que vendem produtos prestes a vencer, com descontos atrativos. Tornando cada vez mais popular no Brasil a venda de alimentos que estão prestes a vencer, à medida que mais famílias estão tentando economizar em meio ao aumento dos preços por conta da crise no leste europeu. Com dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, Rússia e Ucrânia, envolvidos no conflito militar, a alta de preços desencadeada pela queda na oferta de alimentos está atingindo muitos países ao redor do mundo. No Brasil, mais pessoas estão buscando ofertas nos supermercados para atender suas famílias. Em um comércio na Grande São Paulo, os negócios estão crescendo à medida que os clientes compram produtos prestes a vencer que custam muito menos do que os itens normais. Dentro da loja, uma embalagem de pão a menos de uma semana do vencimento é vendida por R$1. Já o mesmo item fresco nas prateleiras dos grandes supermercados custaria de R$5 a R$6. A maioria dos pontos de venda estão localizados na periferia das grandes cidades, ou mesmo em cidades pequenas. O que pode pesar na conta é o custo do combustível, outro item com preços em alta no Brasil. Mesmo assim, clientes apostam nesta forma mais econômica de fazer compras. A pedido dos líderes partidários que representam a maioria dos deputados, foi retirada a votação em plenário do veto governamental às emendas parlamentares que reduzem as alíquotas do ICMS para os setores de bares e restaurantes e estabelecimentos similares. Foi adiada na Assembleia Legislativa a votação em plenário do veto governamental à proposta de redução do ICMS para o setor de bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Após intensos debates, o presidente do parlamento, deputado Moacir Sopelsa, anunciou o acatamento de um requerimento protocolado por líderes das bancadas do MDB, PSDB, PSD, PT e PP, pedindo mais prazo para a discussão da proposta. De acordo com Sopelsa, o adiamento está dentro do prazo regimental para análise do veto governamental, que é de 10 sessões ordinárias. A intenção é construir um consenso entre o governo do estado e o setor empresarial. A intenção de protelar é para ir buscar um entendimento. Não está envolvendo só a questão das bebidas. Está envolvendo o leite, está envolvendo a farinha de trigo, o leite está saindo da cesta básica. É uma discussão que nós precisamos fazer. Tem algumas questões que estão postas no projeto que precisam ser melhor esclarecidas. Não tiveram tempo para esclarecer? Tem tempo para esclarecer, mas nós precisamos tirar do projeto. Né? Então, essa foi uma decisão pensando em encontrar um encaminhamento que possa atender os setores.
O líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaefer, do PP, também defendeu o adiamento da votação do veto para a construção de uma proposta mais duradoura. O parlamentar disse que a simples derrubada do veto levaria à judicialização da proposta. Alguns desses vetos, por ser de iniciativa parlamentar, eles são inconstitucional. Então, mesmo nós mantendo o veto aqui, amanhã o Executivo pode derrubar lá na frente. Então, a ideia da Assembleia é impedir mais algum tempo, é tentar construir uma solução mais sólida, definitiva para esse caso. Todos os projetos são importantes, mas alguns deles contêm problemas de inconstitucionalidade por ser de iniciativa parlamentar. Alguns deputados reforçaram o posicionamento a favor da derrubada do veto e destacaram a dificuldade quanto a um possível acordo entre o governo e representantes do setor. Essa construção não aconteceu até agora, essa tentativa de acordo, essa tentativa de convencimento de uma das partes. Eu sou bastante receoso se vai ser possível, mas que seja votado e seja anunciado quando vai votar com transparência e com antecedência, para que esse pessoal todo que estava aqui hoje possa vir novamente aqui na Assembleia. Falta de respeito, né? Com aquelas pessoas que estavam aqui aguardando que fosse feita essa votação, nós nos preparamos para ela, houve uma reunião, né, e de forma sodada e de último minuto ser retirado de pauta, para mim, uma falta de respeito. A redução do ICMS para o setor de bares e restaurantes foi incluída na forma de emendas parlamentares ao projeto de lei aprovado no final do ano passado, que alterou parte da legislação tributária. Essas emendas previam a redução do imposto cobrado de estabelecimentos do setor de 7% para 3,2% no caso de alimentos e de 25% para 3,2% no caso de bebidas alcoólicas. No entanto, o governador Carlos Moisés vetou as emendas e, desde então, o parlamento tem intermediado o diálogo entre as partes para a construção de um acordo. E sobre esse assunto, quem, claro, não está nada feliz são os empresários do setor que estavam esperando o incentivo do governo estadual depois de um período tão longo de crise. Então, sobre essa votação, que era para acontecer, acabou não acontecendo, que estava sendo muito esperado pelos setores de bares e restaurantes do estado, eu vou conversar com o Joster Favre, ele que é o representante da Via Gastronômica, o presidente aqui de Criciúma e também da executiva estadual do setor. Joster, então vocês tinham essa expectativa que esse ICMS baixasse realmente um fôlego para o setor, o que acabou novamente não acontecendo? Perfeito. Infelizmente, a gente acabou recebendo essa notícia de um acordo de bastidores, né, entre algumas siglas partidárias, na qual retirou de pauta a derrubada do veto do governador, onde a gente estaria pleiteando o setor de bares, restaurantes, mas não só bares e restaurantes, porque afeta uma cadeia como um todo da economia catarinense, de vários alimentos, inclusive, que são produzidos, que era igualarmos o Rio Grande do Sul, Paraná, já tem Minas Gerais, tem Rio de Janeiro, tem vários estados que estão com a carga tributária de ICM para 3 e de bebida também descendo. E hoje nós temos a maior carga tributária do Brasil. E isso, por um acordo político de bastidores, foi derrubado. Agora nós temos ainda a indefinição de quando isso vai para novamente para apreciação e temos que retomar o corpo a corpo com todos os parlamentares e mostrar a importância disso para o segmento. Em falar nisso, o segmento a gente já sabe, já falamos diversas vezes, que foi o que mais sofreu nos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid-19. Tudo isso é também uma falta de ajuda do governo do estado para vocês? Perfeitamente, muito bem colocado. O nosso segmento, sem sombra de dúvida, junto com o setor de eventos, ele foi o mais afetado, onde teve que parar completamente de atuar, teve inúmeras restrições e agora no retorno nós temos uma conjuntura toda hostil para o setor. Seja a inflação que no setor de bares, restaurantes, hotéis, ela é acima de 40%, e seja pela diminuição de frequência dos clientes na casa, diminuição do poder aquisitivo da população, tudo isso junto com a pós-crise que a gente está passando, tem deixado mais de 68% dos estabelecimentos que atuam nesse setor endividados no estado, e sendo que disso 34% praticamente não conseguem mais pagar as dívidas. E não tivemos uma política pública estadual que desse vazão a essa necessidade do setor. Então a gente está desamparado, o governador Carlos Moisés virou as costas para o segmento e a gente está buscando que os deputados se sensibilizem com o nosso setor. Ô Joster, não causa estranheza nós temos um estado turístico, né, tendo Florianópolis, a nossa capital, com esse potencial, Serra do Rio do Rastro aqui perto, enfim, todas as belezas naturais do estado, essa falta de incentivo a esse setor que atende o turista?
é exatamente essa contradição que a gente busca mostrar para a sociedade, porque não é admissível que um governo que em janeiro teve um superávit de 4 milhões de impostos, foi um recorde histórico de arrecadação de impostos, está com seus cofres cheios e prioriza fazer uma política eleitoral ao invés de fazer uma política de Estado. E que mostra que nós não temos uma política para a Serra Catarinense, não temos uma política de exploração do litoral catarinense, e aí os bares, restaurantes, hotéis, eles são parte ativa dessa cadeia do turismo. É uma pena o que o Estado deixa de ganhar e deixa de produzir com esse segmento, que é um segmento, inclusive, ambientalmente correto, limpo, né? Porque ele não gera nenhum tipo de resíduo para o meio ambiente. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Como disse a reportagem anterior da LESC, ainda tem mais 10 sessões, não precisa ser necessariamente em 10, mas pode durar até 10 sessões da Assembleia Legislativa, para durar esse processo todo, para, enfim, determinar se o ICMS no Estado vai baixar ou não para esses setores. Voltamos ao estúdio. Tá complicada a situação. E a seguir, CBF muda o jogo de estreia do Tigre pela Série B do Brasileiro. O Tigre daqui a pouco entra em campo para mais um jogo treino, desta vez no Majestoso contra o São José e com a presença da torcida. O Criciúma vai estrear em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, já com alteração na tabela. A Confederação Brasileira de Futebol transferiu o confronto pela primeira rodada contra o CSA em Alagoas para o dia 4 de maio. Com isso, o jogo de estreia será contra o Londrina, no dia 14 de abril, no estádio Heriberto Wilson, válido pela segunda rodada da competição. A alteração aconteceu em razão das finais do Campeonato Alagoano e da disputa do terceiro lugar, o CSA e o CRB, ambos na segunda divisão do Brasileiro, e estão envolvidos na disputa do título estadual e se enfrentam pela semifinal no próximo sábado, dia 2. Depois, fazem o segundo jogo no dia 6. Desta forma, as equipes tiveram que ter os jogos adiados na estreia da Série B. Mas, na preparação para a competição nacional, o Criciúma realiza hoje um jogo-treino contra o São José no estádio Heriberto Wilson a partir das 6h30 da tarde. E o técnico Cláudio Tencati está esperando tirar desse treinamento um bom aproveitamento do elenco tricolor e fala sobre o entrosamento da base que irá fazer a estreia na Série B. A base é a que vem promovendo nos últimos jogos, jogou contra o Juventude, contra o Atlético Paranaense, que jogou contra o Goiás. Então essa base deve ser mantida, até porque se você fala em entrosamento, você deve manter uma base o maior tempo possível jogando junto. Essa é a ideia. Por exemplo, lá contra o Goiás surgiram muitas parcerias interessantes entre os setores, muitas afinidades foram sendo construídas ao longo do jogo. Nós tivemos, no entanto, que a gente teve os dois setores, esquerdo e direito, principalmente no primeiro tempo, muito atuante, né? O meio campo muito atuante, né? Então gerando muitas possibilidades de situações de gol. De novo contra o Atlético Paranaense isso aconteceu mais uma vez, né? Então essas parcerias dos setores, triangulações pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né? Muito envolvimento de, por exemplo, Arilson, Claudinho com Bilu, do outro lado Marcelo Hermes, Felipe com o Serrato, né? E sendo o pivô ali de um jogo interno Lohan entre eles e ao mesmo tempo Léo para a construção. Então essas parcerias que a gente está vendo um desenho já acontecer com mais frequência, como aconteceu contra o Atlético, e que eu vou manter para perdurar, para aumentar, né? Se nós sentirmos que daqui a pouco, olha, não está fluindo aqui ou por um motivo ou outro, tem os jogadores para as possíveis substituições para potencializar a equipe, e nisso que nós estamos pensando. Então a ideia é essa, é manter uma base do que fez lá, manter aqui, e aí as substituições durante o jogo, vamos tirando a dúvida, e contra o Juventude, na minha opinião, que será o gatilho final ali para a decisão se é dos 3 amistosos, que funcionou, que não funcionou. O duelo acontece às 18h30 com portões abertos para os sócios torcedores que poderão entrar no estádio a partir das 5h30 da tarde, com acesso pelos portões 1 e 3. Já a entrada pelo setor das cadeiras acontece pelo portão 2. No sábado, dia 2 de abril, o Criciúma faz um novo jogo-treino, desta vez contra o Juventude, em Caxias do Sul. Então tá certo. E agora vamos a um giro de informações pela nossa região.
Braço do Norte, suinocultores da região fizeram uma manifestação em busca da valorização do produto no estado. No ato, eles fizeram a distribuição de alguns quilos da carne suína para a população e entidades beneficentes, para lembrar que estão sem alternativas para conter a alta dos custos da produção e a desvalorização do quilo do suíno vivo. Hoje, o prejuízo para o suinocultor independente passa dos R$300 por animal vendido. O preço pago pelo quilo é de R$5 e o custo da produção passa dos R$8. Devido às obras da última etapa da macrodrenagem do bairro São Luís, o trânsito na rua Coneguanibal Maria de França, que liga a rua Henrique Lage, está interrompida na altura da rua Silvana Alvarenga. Além disso, na Henrique Lage segue fechada a partir da rua General Osório. Os motoristas precisam ficar atentos aos desvios no local. Para quem segue no sentido Pinheirinho Centro, o desvio é pela rua Silva Alvarenga à direita, indo para Visconde de Cairu, seguindo em direção ao centro. Já para os motoristas que seguem no sentido Centro Pinheirinho pela Henrique Lage, o desvio está no cruzamento com a rua General Osório, passando em frente ao Colégio Adventista, indo até a Visconde de Cairu. A Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma colocou a sinalização no local e agentes de trânsito estão orientando os motoristas. A região carbonífera voltou a gerar mais de 1.000 novos empregos formais, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Em fevereiro, foram adicionados ao todo 1.563 novas vagas com carteira assinada, considerando os 12 municípios que compõem a região. O desempenho representa um aumento de 3,92% em relação ao saldo de 1.504 empregos, acrescentando no mesmo mês de 2021. Já em comparação a janeiro de 2022, quando houve um acréscimo de 389 vagas na região, a variação foi de 301,80%. O governo municipal de Siderópolis está com os carnês de Imposto Predial Territorial Urbano e IPTU disponíveis. Os contribuintes têm até 20 de abril para quitar o imposto em parcela única. O contribuinte deve acessar o site siderópolis.sc.gov.br e imprimir o boleto ou retirá-lo no Departamento de Tributos da Prefeitura. O pagamento do IPTU pode ser feito na Caixa Econômica Federal e nas lotéricas. Além disso, em cota única, o contribuinte poderá parcelar o IPTU também em 4 vezes, com o vencimento em 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho. O imposto deste ano teve reajuste do INPC de 10,98%. Os ingressos para o almoço das confrarias do bairro da Juventude já estão à venda. O evento acontece no próximo dia 24 de abril em formato drive-thru, das 11h30 da manhã a 1h30 da tarde, na sede da instituição localizada no bairro Pinheirinho. O cardápio terá o comando dos chefes da Confraria da Máquina, Confraria das Quintas, Confraria Boca Nariz, Confraria do Martelo e Confraria dos Lagos. Cada convite sairá no valor de R$100 e dará direito a 2 pratos principais, além de uma bebida e 2 sobremesas. Os ingressos podem ser adquiridos na instituição. As informações são oferecidas pelo telefone 3403-2700. Pare, olhe e ajude. Este é o lema do primeiro pedágio da APAI de Cocal do Sul, que será realizado em 2022, neste sábado, no dia 2 de abril, das 8 da manhã às 5 da tarde, nas vias principais do município. Serão ao todo 6 pontos distribuídos pela cidade, onde os voluntários estarão pedindo a colaboração de quem passar pelos locais. A diretoria da APAI destaca que cada centavo conta em uma boa ação para ajudar nos trabalhos da instituição. Hoje a APAI de Cocal do Sul atende 150 alunos em vários projetos. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.